Olá, está no ar mais um Pai de Atleta. No episódio de hoje, a conversa com Juca Pacheco. Foram 23, quase 24 anos dedicados à assessoria de imprensa do time principal do São Paulo Futebol Clube. O Juca viveu os bastidores do esporte de perto, acompanhando ídolos como Rogério Ceni, Raí e tantos outros nomes que marcaram a história do tricolor. Hoje ele segue na comunicação à frente da sua própria agência, mas de uns tempos pra cá, o Juca conheceu um outro lado do esporte, um lado que mexe com o coração de um jeito diferente. Agora ele é pai de atleta, pai do João, que quando entra em campo e veste a camisa 10 é conhecido como Pacheco. E para descobrir como tem sido essa nova fase de pai, de torcedor, de incentivador, o nosso pai de atleta, César Augusto, foi bater um papo com ele e você assiste essa conversa agora. Juca Pacheco, que gostoso bater esse papo com você depois de tanto tempo. Vamos ter que colocar aí 20 anos em uma hora. E aí, como é que você está? Tudo bem? Tô bem, César. Prazer te ver. Infelizmente apenas por vídeo, mas felizmente te ver bem, com esse sorrisão no rosto de sempre. Graças a Deus está tudo bem aqui depois de 20 e tantos longos anos no São Paulo, já 4 com a minha própria agência de comunicação e marketing voltada para futebol, que é o que a gente mergulhou desde o começo da vida, né? A Liga Agência. E tá tudo bem, graças a Deus, 2 filhos grandes, assim, um atleta, né, que nos faz nos encontrar aqui, de 15 anos, recém-completados, jogador de futebol, e a Carolina, de 13, que usa o esporte como recreação. Que joia, cara, que joia, que legal. O Juca, bom, para quem acompanha o canal Pais de Atleta, eu conheci o Juca, ele era assessor de imprensa de São Paulo, passou, como disse, 20 anos lá no São Paulo, pegou uma época maravilhosa do São Paulo e agora vive o esporte de uma maneira, profissionalmente continua ali, mas como pai vive o esporte de uma maneira diferente. É muito diferente, Juca, você que viveu tanto tempo no futebol? É diferente, é diferente. Eu, por circunstâncias da vida, eu nunca trabalhei na categoria de base. Quando eu fui fazer estágio, eu já fui para o CT da Barra Funda, que é o CT profissional do time de São Paulo. Então eu era um menino fazendo estágio com os grandões, já com os consagrados. Eu não passei pela base da categoria de base do São Paulo para depois, como se fosse um jogador. Não, eu já estagiei lá. Então quando meu filho joga bola desde muito cedo, começou a se destacar na área social do São Paulo, que é onde eu sempre joguei também, e ganha prêmio daqui, ganha prêmio dali. Chegou uma hora, ele virou para mim e falou assim: pô, pai, eu queria tentar jogar no amador, eu não quero mais jogar no social. Ah, nossa, abusado você, né? Tá bom, beleza, vamos lá. Você tá preparado para se frustrar, para encarar isso aí? Tem certeza que você vai entregar sua adolescência numa rotina pesada? E o que você me diz? Não, vamos lá e tal. Beleza, isso com 13. Então nós estamos na terceira, é nosso terceiro ano como jogador profissional, vamos dizer assim. Então, em janeiro de 23, um amigo nosso convidou para um torneio em São Carlos e é ali que ele teve esse estalo. Tinha um amigo dele que jogava no SCA Brasil, que era lá do Social de São Paulo, da seleçãozinha também. E ele falou: pô, com certeza ele tem espaço no SCA porque o Oma joga com ele, eu conheço o time e tal, vai dar certo, vai lá fazer a avaliação que ele vai passar. E passou. E a partir dali, janeiro de 23, que eu comecei a viver a categoria de base e viver o lance do pai envolvido nas competições. Nas competições eu já vivia, mas em outro nível e tal. Convívio com outras pessoas diferentes, muito bom isso para o crescimento dele, de todos nós. E para mim é um aprendizado diário, assim. Tem muito vácuo, muita falta de informação, muita gente despreparada. Eu digo nos staffs, né? E muita emoção, né? Muita mãe maluca, muito pai, enfim. Uma mistura de sentimentos ali, mas tá tudo bem, assim. Acho que a minha experiência no futebol me calejou. Por mais que eu sofra, por mais que eu me irrite, por mais que eu fique pé da vida com o treinador, às vezes eu tento
puta, eu me seguro, mas obviamente que eu tenho por trás a minha história profissional que de uma certa forma me educa e me protege. Porque no fundo, quem tem que resolver os problemas deles são eles, né? Nós temos que dar o suporte para que ele consiga desenvolver o melhor, ter tranquilidade, alegria, saúde, enfim, apoio, né? Porque eu penso da seguinte forma, enfim, entre tantas coisas é que eu vou falando e talvez eu fuja um pouco do o menino, o adolescente, o jovem, ele vai ter a atenção do clube dele enquanto ele estiver dando resultado. Se ele não tiver, não tem carinho, não tem afeto, não tem coisa nenhuma. Então a gente tem que ser presente nisso. E conforme as coisas vão andando, por exemplo, ano que vem talvez ele já aloje. E é evidente que vai faltar isso. E a gente, de uma certa forma, tem que pensar como compensar. Para você deve ser difícil, que você viu meio que o fim né, como você viu o destino, vamos dizer assim, no São Paulo, trabalhando com um profissional. São Paulo que sempre foi um clube que tinha e tem uma estrutura maravilhosa e tal, e é o que você falou, de repente você começa, agora você vê o início, né, da jornada. Então, deve ser, como pai, deve ser difícil você trabalhar isso, né? Até de ansiedade, né? Quanto tempo vai levar para ele chegar num. Não é difícil, mas eu tenho para mim, cara, talvez seja até uma proteção para eu não me frustrar. Mas acho que não é uma proteção, é uma convicção. Eu prefiro. É uma convicção, mas tudo bem, pode ser entendido como uma proteção. Aqueles amigos meus que bajulam o João, torcem por ele, o João, meu filho, conhecido no futebol como Pacheco. É, os caras me perguntam, muitos deles, né? E aí, vai dar certo? Né? Essa é a pergunta. Vai virar? Já virou. Já deu certo. São, como eu falei, são 3 anos já vivendo essa vida, estando nessa vida. Ele tá aqui voltando de Santana do Parnaíba, nem saiu de lá ainda. É 2 horas de estrada. Para ir, 2 para voltar. Ele sai de casa às 6h40 para ir para a escola, 1 hora eu divido um Uber com outro menino, tem um investimento ali, porque Santana do Parnaíba não tem metrô. Se fosse o Juventus da Moca, moro no Morumbi. Se fosse em São Paulo, a gente está falando globalmente aqui, talvez seja. é, é, Se fosse Juventus da Moca, Português, que é tudo longe da minha casa, tem metrô, tem acesso, mas Santana do Parnaíba é uma outra cidade que não tem acesso a metrô e é área rural. Então, é um Uber que pega ele na escola pega o outro menino que vai para Santana do Parnaíba, fica lá até agora, volta às 8 da noite. É um puta esforço dele. E além da competição, além das frustrações, além de tudo. Então, ele se formou já um moleque homem. Eu vejo ele comparado com os amigos dele, assim, ele é o líder. Naturalmente ele é o líder. Ele sabe fazer. Outro dia ele foi na. Também falando em distâncias e independência. Ele adora NFL. Eu não gosto, ele puxou pro primo dele. E tinha o jogo lá no Itaquerão, na Arena Corinthians, para não me entenderem mal. Que é longe pra Dedéu, mas é muito longe. É longe, mas demais. Ele conseguiu o ingresso, comprou com o dinheiro dele. Ele saiu de Santana do Parnaíba, que tinha treino, pegou Uber até a prefeitura, a rodoviária de Barueri, ou uma estação de trem de Barueri, trem até Itaquerão, foi no jogo e voltou. Aí ele encontrou um meu cunhado que estava lá e voltou com um adulto na madrugada. Ele foi sozinho e voltou com 13 anos de idade, 14 anos, que ele fez 15 essa semana. Com 14 anos de idade, ele foi lá e resolveu o problema dele. Então, o que essa vida está trazendo de benefício para ele, já deu certo, na minha concepção. Vai ter a frustração, vamos ver até onde ele vai e tal. E enquanto os meninos de 14, 15 estão fumando vape e tomando vodka. Talvez um dia ele tenha acesso a isso também, porque a vida é assim mesmo, a vida social. Mas ele, assim, atleta, agora, se ele um dia parar de jogar futebol profissionalmente, ele vai sempre ter vai querer fazer esporte, vai querer estar fisicamente bonito, saudável. Então já tem um monte de ganho aí.
E se ele escolher ser um engenheiro, um médico, um advogado, essa experiência daqui de ser traído por, que eu falei no comecinho, staffs muito mal preparados, então muita injustiça, muita falta de respeito. Ele está convivendo com isso, ele viu um monte de trairagem. Pô, pai, um cara fez com o outro lá, tá, não é nem com ele. E com ele também, de injustiça que ele acha e tal. Ele está convivendo com isso. Vai virar um bom advogado, vai virar um bom médico. Porque isso aí nenhuma faculdade educa. Então, isso me deixa tranquilo. É aquilo que eu falei, eu não sei se é convicção do que já deu certo ou uma proteção minha ah, para uma frustração futura, talvez de não virar jogador, mas eu estou satisfeito, eu estou feliz e vamos sofrendo e vivendo junto. E eu tento não perder nenhum jogo, assim, eu não quero mandar ele ainda. Eu não tive a coragem de mandar ele para um Cruzeiro, para Minas, para não sei, porque eu estou tentando e conversando com vários profissionais e o que mais me traz assim segurança de criação. Fernando Diniz é meu cliente, meu amigo pra cacete, assim. E teve filho jogador também, que parou de jogar já. Um virou médico, o outro administrador, ele tem 4. Tenta criar perto de você. Porque soltar a corda também, uma hora vai ter que soltar, o ano que vem talvez eu já solte, assim, e ele tá jogando, e ele tá disputando o Campeonato Paulista, que é o mais disputado, dos regionais, o mais disputado do Brasil, então ele tá no front do Campeonato Paulista, em clube que compete, ele tem 6 gols nesse, a gente foi eliminado na terceira fase, agora perdemos, estamos fora das quartas de final, foi onde a gente parou. Mas enfim, eu tô desfrutando muito mais do que sofrendo, resumindo. E disso de soltar e tal, mesmo agora, você falou, ele está se virando, ele vai sozinho, 2 horas. Como é que foi pai e mãe conversando para resolver isso? Sempre pensaram da mesma maneira? Como é que é? A minha mulher, bem resolvida com isso também. E ela vem de família de jogador. O irmão dela, o Gé, eles são de Jaú, interior de São Paulo. E o irmão dela, da minha idade, 78, jogava no 15 de Jaú. O São Paulo pagou US$ 20.000 na época para ele. Ele morou aqui no Morumbi, no alojamento, disputou 2 Copas São Paulo e virou advogado. Não virou jogador. Porque daí começa. O filtro vai fechando, né? Vai só ficando suco mesmo, e aí tem aqueles que têm mais resiliência, tem aqueles que têm outra opção de vida, que entra a gente, tem que ver a resiliência do João, daqui a pouco, que vai ficar mais difícil para ele, mas ele vai olhar para o lado e ele vai ver que ele tem uma faculdade, o outro não tem, né? Então, aí que nós vamos ver até onde ele vai, mas assim, a Thaís é bem resolvida. O ano passado ele ficou um mês no Atlético Paranaense, por mais que eu usei o exemplo de Minas, que eu não quis soltar muito lá, porque o Adilson Batista é coordenador da base lá e pediu para que ele fosse para lá fazer uma avaliação, porque ele viu o Campeonato Paulista. E eu não soltei, mas no Atlético Paranaense eu soltei, porque eu moro no Morumbi, eu tô a 4 horas de Curitiba. Então ainda daria para. Deu uma dor de barriga, você vai buscar de carro rapidinho, sabe? Quer assistir um jogo, de vez em quando você vai lá assistir um jogo. Tava mais perto. Eu me sentia mais à vontade do que BH. Mas assim, vai ter que ir. Agora já tá indo pro Sub-16 e a Thaís tá bem com isso também, assim, sabe? Que a gente já tirou de uma escola melhor para uma escola pior. O ano que vem, provavelmente ele já vai alojar. Tem alguns clubes aí querendo, a gente tá vendo para onde vai. Estamos numa fase super incerta, apesar do ter vínculo com o Sky e tá tudo bem lá. Mas é uma situação incerta ainda. Pode ser que seja a hora dele ir para BH ou para sei lá para onde. E tudo bem, ele está preparado e ele já falou, eu vou. Esse momento até de negociação de clubes e tudo mais, tem muito pai de jogador de futebol que acompanha o canal. Juca, agente, você tem agente, não tem? Você que cuida disso? Que sugestão, você que conhece o futebol, que sempre trabalhou com futebol, que sugestão você dá para outros pais de atletas? Eu acho que tem que ter a gente, porque é quem vai ter a leitura e o relacionamento dentro dos clubes. A questão é encontrar a pessoa correta, né? A pessoa que dê atenção para o seu filho, que entenda os dores do seu filho.
Eu ainda não tenho, mas eu tenho usado das minhas ferramentas, das minhas relações para. Mas agora talvez eu tenha que colocar alguém, porque acho que eu cheguei num momento que eu vou ter que tomar essa decisão. Porque eu não tenho que pedir avaliação, eu não tenho que. Até porque agora ele, com o Campeonato Paulista que fez, com o nome que tem, ele não pode sair de um clube para fazer avaliação, ele tem que sair de um clube agora para ser contratado. Ele não está mais na fase de. O ano passado, sim, ele ficou um mês lá no Atlético Paranaense e por pouco não ficou. Esse ano não dá para ele ficar lá um mês, porque o SCA não vai liberar. Então, ou vai e deixa 10% para o SCA, ou façam algum acordo com o SCA, depois de tal, não sei o que, e aí ele vai para ficar. E aí, pro pai se desgastar com isso, acho que é pior. Eu sugiro sim que tenha empresário, porque o concorrente dele tem. Né? O menino que joga com ele no meio de campo, que é amigo dele, é concorrente dele. Tem, está buscando o melhor para o filho, para o cliente. E o pai não tem essa relação, esse jeito de fazer, esse contato, esse caminho, essa solução, vamos dizer melhor. Você, Na maioria das vezes, né? você tem esses contatos, conseguiu levar aí teu filho até a cidade. Você acha que é necessário procurar um agente antes disso, para quem não tem tantos contatos? Que idade você acha que o Eu, pai deveria se eu preocupar acho com que isso? 14, eu acho que 14 anos, porque o que eu acho, a idade que o meu filho está, a categoria que ele jogou esse ano, que é o sub-15, é uma idade super importante, porque o 16 já é uma categoria com dupla idade. Não existe sub-16. A gente vai jogar então ano que vem o sub-17. Isso significa que a tendência é ele ter menos minutos, né? Então, assim, acho que no 14 ele tem que dar uma direcionada para encaixar ele no 15, para ele jogar o 15. O 15 ele precisa ser a vitrine dele. Nós conseguimos aproveitar o Campeonato Paulista esse ano, o João jogou. A gente também ponderou de sair do SCA naquele dezembro, tal, não sei o quê, e decidimos que a gente está adaptado aqui, o clube gosta dele, aqui que a gente vai ficar, porque a gente precisa jogar esse Paulista. Jogou, e deu certo, jogou mais de 20 rodadas, o mercado viu, tem vídeo dele, pôs o nome dele lá, carimbou, porque o 16 vai ser mais difícil. Agora, tudo bem, agora com o 15 feito, dá pra gente mexer o mercado pela competição, pela última competição que ele fez, que é a mais importante. Então, acho que do 14 para o 15 você tem que estar fazendo isso. Nessa carreira dele, qual foi o momento aí mais legal que você viveu e qual foi o momento mais difícil? Olha, boa pergunta. Até o sub-14 ele dividia entre futebol, ele também jogava futsal federado pelo São Paulo. O futsal era bem legal, assim, jogos contra São Paulo, Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Então assim, ali fervia. Chegamos em finais, mas não fomos campeão. Cara, o ano passado, quando a gente classificou para a semifinal do campeonato, para as quartas de final do Campeonato Paulista, um gol do João de falta, foi bem legal, em Ribeirão Preto contra o I9, golaço. Ah, as frustrações são as eliminações, né? Frustração quando ele perde a vaga no time, enfim. Eu tenho, como eu te falei no começo, eu tenho desfrutado mais do que sofrido. Eu tenho aproveitado bem essa fase assim dele, tô gostando disso assim. E o mais legal assim, é ele que gosta. Então assim, aqui é um ponto que eu vou falar que eu acho que acontece muito na vida das pessoas que eu acompanho. O menino viveu o sonho do pai e não o sonho dele. O João vive o sonho dele. Eu coloco zero pilha. O que eu cobro dele, assim, alimentação, pô, se você quer jogar sério, se você está competindo, então para de comer chocolate, né, meu? Ou come só de vez em quando. Não dá pra você tomar um todão desse todo dia, não sei o que, não sei o que. Então, aí, esse tipo de cobrança, sim, eu tenho. Não vai jogar pelada. Outro dia ele machucou jogando no colégio. Ninguém quer ficar fora do Interclasses. O cara tem moral, as meninas e tal, não sei o quê. Como que tira ele do Interclasses? Aí eu falei com
Miranda, eu falei, mano, você acredita que não sei o que? Ele falou assim, cara, puta, não dá pra tirar, é assim mesmo, cara. Mas eu tento. Assim, não tem que jogar pelada, porque senão você vai perder a sua chance lá. Se você tá levando a sério, se você quer ser jogador de futebol mesmo, agora, você não quer, tá tudo certo. Vamos para onde você quiser, pro social, para várzea, onde você quiser. Agora, você tá federado, você tem uma responsabilidade. Então, você tem, que nem escola, né? Você tem que cobrar a escola. E esse é um ponto também que, quando, infelizmente, o Brasil, ele te conflita, né? A educação com o esporte. E, então, esse tipo de cobrança tem, mas é incrível como a educação e o esporte competitivo, assim, não caminham juntos, né? Você sabe que faz uns dias a gente fez uma pesquisa no Instagram falando exatamente disso, dessa parte do ensino, né? De, assim, a discussão era, quando terminava o colegial, se valia a pena ficar um ano ali, que tem no livro do Meligeni. Quando ele terminou o colegial, o pai chegou e falou, agora você vai um ano jogar tênis para ver se vira ou não vira. Então não vai precisar estudar, depois se não virar, você volta para estudar. E daí a pergunta era se valia a pena, tipo, dar essa prioridade para o esporte. E os pais se dividiram, foi bem equilibrado, assim, vários, pô, não, prioridade tem que ser o ensino e tal. Mas é uma coisa difícil, né, Juca? Porque é o que você falou, o Brasil não dá essa É, você pega os condição Estados de. Unidos, ele caminha junto, né? Aí sim. Mas é uma coisa. O meu filho é ele quer ser jogador de basquete. Quer ser jogador de basquete. E quando você falou que você cobra teu filho em relação a algumas atitudes dele, eu falei para ele, assim, olha, passa de ano na escola. Eu não vou te cobrar, eu não vou falar nada. Passa de ano. Então, assim, agora, eu vou te cobrar o esporte como se fosse a escola. Se você quer ser jogador, eu vou te cobrar, eu vou te cobrar alimentação, eu vou te cobrar sono, eu vou te cobrar. Você falou de jogar na escola e tal, entrou na faculdade, quando ele entrou, já chamaram pro time da faculdade para jogar 3 contra 3. Pô, você acabou de ser chamado pro time principal do teu clube. Como é que você vai se dedicar, faltar num treino porque você vai jogar na escola? Mas é divertido. Sim, é divertido. Só que é a tua Sim, profissão. mas é uma escolha sua, não é minha. Exatamente. Falei, quer se divertir, beleza. Não joga mais sério, mas é muito complicado. E uma coisa, você sempre trabalhou com assessoria de imprensa, você trabalhava, vamos dizer assim, a imagem dos jogadores. Você tem essa preocupação com o seu filho? Você já tem essa preocupação com o seu Tenho, filho? E como tenho, é já isso, fui. cara? Ah, eu cuido do Instagram dele, né? Eu acho que é a plataforma que ele se comunica. Eu acho que tem que ter um recorte de fotos legais que valorize, boas palavras. Não tem que ficar expondo muita coisa da vida pessoal, apesar de que ele tem todo o direito de. Ele já namora e tem as coisas com a namorada e tal, mas assim, você pega o Instagram dele, é basicamente lances de jogo, fotos de jogo. é, Mas sim, eles têm que cuidar da imagem e assim, ele me vê diariamente trabalhando, conversando e orientando atletas, né? Forma de se posicionar, forma de se pôr, como que a comunicação é importante, como se preocupar com o próximo é importante, sabe? Então, assim, antes de você fazer qualquer coisa, pensa como vai ser entendido isso, né? A boa comunicação, ela não é a que sai daqui, é a que recebe, né? É a que é bem recebida, não é a que é bem passada. Então, pensa como que vai chegar. Ele ainda não tem proatividade para fazer as coisas de Instagram, ele não liga muito. Então, acaba ficando mais na minha mão. Até então não tinha feito nenhum vídeo dele de scout mesmo e acabei de mandar fazer um com esse campeonato paulista dele. Eu tinha para mim que ele disputando o campeonato paulista as pessoas tinham que vê-lo e ele estava jogando tal. E realmente viram, tem números e tal, não sei o quê. Mas aí já não é uma comunicação, né? Daí já falando de mercado. Pro pai que administra o Instagram do filho em qualquer esporte, o que você falaria? Ó, cuidado com isso, ou vai nessa linha que você que trabalha com isso. Eu acho que você tem que sempre pensar, você tem que mostrar para o mercado o que você está fazendo. Então, assim, eu não acho ruim, coisa que pro atleta profissional eu não faria. Eu não acho ruim ele colocar mais um gol ajudando uma equipe. Aí tem que ter uma mensagem coletiva.
Mas tem que ter um pouco de egocentrismo ali, porque pouca gente está vendo, né? Então, pô, o João fez mais um gol, o amiguinho foi ver, o cara tem que ser. Então, assim, eu tento ser. Eu tento passar mensagens que mostrem ah, os feitos dele naquelas partidas. Então, mais uma classificação importante, e tal. E sempre pensando no coletivo, futebol é coletivo, você tem que pensar no seu parceiro, você tem que pensar no seu treinador, na sua equipe. Mas eu ainda puxo um pouquinho mais para do que eu faço com atletas profissionais, um pouquinho mais a sardinha para ele, assim, sabe, um emojizinho, mais um gol, mais um G, mais um A, bolinha, tipo, e uma piscadinha, dar uma provocadinha de vez em quando, e por aí vai. Acho que tem que mostrar um pouquinho. Você convive, você tem clientes, você tem amigos que são grandes nomes do futebol. O fato dele ver isso, dele viver isso, você acha que facilita, entre aspas, as coisas para ele, dele saber onde ele quer chegar, ou dificulta dele olhar e falar assim, cara, não parecia tão difícil assim? Eu acho que ele vai entrar agora numa fase mais difícil, que é o que eu falei, sub-16, né? Agora que eu quero ver o tamanho da resistência dele. É, mas eu coloco caras para falar com ele, quando eu acho assim, porque eu, como pai, você também deve ouvir muito isso. Tá bom, pai. Tá bom, pai. E a mensagem talvez ela entre 100%, mas ele não admite. Aí você não sabe se ela entrou. Então, eu pego amigos, jogadores dessa escala, às vezes levo para ver jogo, porque uma coisa é eu achar que ele tá bem pra caramba, outra coisa, então, pô, eu já levei uns 4 jogos, levei o Miranda num, levei o Cicinho no outro, levei o Éder, um atleta que trabalha comigo da seleção italiana até, para ter opiniões diversas. O Edmilson foi num, porque o Edmilson era o presidente do SCA, Tá? e agora ele saiu. Então, só para eu ter entendido assim, tô iludido, não tô, né? E o que, que O eles que você falam? acha? Como é que é a conversa? Eles gostaram. Assim, o Miranda no primeiro jogo contra o São Paulo, ele falou, pô, ele foi engolido pelo São Paulo, e tudo bem ser engolido pelo São Paulo, porque era São Paulo, só que ele tinha que encontrar alguma forma diferente. Porque ele é o meia, né? Então, assim, o São Uhum. Paulo atropelou o Sky e o meia, puf, né? Funciona. Então vai lá, vai duelar, vai brigar, dar um carrinho, sabe? Mostra uma insatisfação. Isso num jogo, num outro jogo contra o São Paulo, o filho do Miranda é quarto zagueiro do São Paulo e da seleção brasileira. Tá. Joga pra cacete, moleque, canhoto. Da mesma idade do João, mesmo campeonato. Então a gente conversa muito sobre eles. E o Miranda é um clientaço meu irmão. Daí num outro jogo contra o São Paulo ele falou, pô, já mudou muito, hein, do ano passado pra cá e tal, não sei o quê. Fez um bom jogo, um foi fora de casa, outro foi dentro e tal. O Éder virou para mim e falou assim: ele vai ser jogador, pelo que eu vi hoje aqui. A questão é: você está preparado? Essa é uma boa pergunta para você fazer para os pais. Porque a gente imagina o filho jogando no São Paulo, no Corinthians, no Palmeiras, no Flamengo. Você está preparado para o seu filho ser jogador da Série B ou da Série C? Porque jogador ele vai ser, pelo que ele está fazendo aqui, se ele continuar, ele vai se empregar. Aonde, em qual prateleira, aí é uma circunstância da vida, tal, não sei o quê. Mas se ele quiser ser jogador, ele vai ser. Com isso aí que eu tô vendo, ele vai ser. Tá E é, mu- preparado para jogar série C? e é muito de não desistir, né, Juca? Porque é difícil, né, cara? Eu acho que muitas vezes até um talentoso, ou mesmo um cara que é mais aplicado e tal, ele não tem a vontade. Você falou do negócio do ver o quanto ele quer. Eu acho que tem um vídeo do Cristiano Ronaldo que é interessante, que ele fala do filho dele, tá jogando assim, joga melhor do que eu. Vamos ver se tem a mesma fome. E é mais ou menos isso, né, cara? É isso, é isso. Muito isso. E aquilo, acho que o Eder quis dizer é o seguinte: vai chegar uma hora, espero que não, né? Porque ele ainda, o meu filho ainda não alcançou o nível. Ele é muito bom jogador, tem 6 gols, teve, né? Fez 6 gols no Paulista, 7 assistências, muito bom jogador. Só que ele ainda não foi chamado por nenhum time grande. Então, eu não sei.
E ele tem um nível parecido com os caras. Dá pra bater lá. Talvez se eu tivesse, na época eu trabalhasse no São Paulo, desse uma empurrada lá, ele ia. Eu não quis pedir nada pra ninguém. O São Paulo disputa o mesmo campeonato que eles. Se quiser, chama. Só que ele é um nível parecido. Ele não é muito melhor que ninguém. Então, ele ainda nem bateu o nível alto. Ele é um nível alto, mas ele ainda não bateu o time grande. Então, vamos ver o quanto ele vai estar preparado para seguir jogando em time pequeno, se é que ele vai ficar em time pequeno, ou, ou para morar fora mesmo e aí ficar longe da namorada, quanto tempo ele vai aguentar. Ele hoje me provoca. Você precisa agora você precisa agora tá na hora de eu jogar num time grande. Tá bom, mas é você que joga. Ele tá forçando a barra, ele quer jogar, ele quer tentar alguma coisa maior, e ele tem razão. Mas aí que tá. Aí é o lance do empresário, né? Abrir porta. É isso que eu tô começando a mexer agora, tentar entender como que eu vou agir. Porque ele tá num nível parecido com os caras, de fato. Mas até agora não bateu. Não bateu. E tem uma outra coisa também que eu nunca forcei ir para time grande, porque conversando com muita gente aí de amigos do futebol, é melhor estar num time que ele está jogando do que ele ser um cara mal percebido num time grande. Ele se formou muito mais agora com esse Campeonato Paulista do que o reserva do São Paulo. 2025 para ele foi muito melhor do que para aquele cara. Reserva do Cruzeiro, do Corinthians. Tipo, ele tem aí no currículo 23 jogos, sei lá quantos foram. Foram 3 fases, 25 jogos do Campeonato Paulista, pô. Então foi uma decisão acertada ali. Agora vamos ver. Assim, ele já está um pouco. Já está ansioso para 3 anos no mesmo clube, sabe? Vamos entender o que vai acontecer com esse meu jogador. Você que viveu tua vida no futebol, o que você via nos jogadores que você fala assim, cara, meu filho não pode fazer isso? Cara, eu diria que é como eu falei, eu peguei o jogador já na prateleira muito alta, né? E o que eu via muito ali, não em todos, mas muito mimado, né? Muita muleta, a culpa é do outro, não é minha, a culpa é do técnico, não é minha. Eu tô fazendo tudo certo, tá mesmo. Não dá pra fazer nada mais, nada melhor que isso, um pouquinho, né? Tá no 100%, porque assim, outro dia meu filho chegou, puta, hoje eu treino só dei migué. Ah, você foi lá fazer o quê então? Não, tava cansado, treino uma merda, não sei o que. Cara, se você não der 100% todos os dias no seu treino, na sua atividade, a concorrência é muito alta. Você vai ficar no caminho, cara. Mas assim, o que vai mudar de você pro outro, isso aqui é um risquinho. Agora, se você der brecha para esse risquinho, o outro talvez não dê. Então tem um pouco do ser humano, do comodismo e tal, né? E o atleta de futebol tem muito de muleta, né? Culpa é do outro e tal. Acho que é isso que eu pensaria, assim, de ele não se apegar a esse tipo de discurso, vamos dizer assim. Especialmente culpar o técnico. Por mais que eu, pai, muitas vezes fique puto com o técnico. Eu não posso passar isso pra ele. E você consegue se segurar ou não? Cara, eu tento ser sereno, mas assim, algumas coisas que eu. Ele é muito disciplinado, exageradamente disciplinado nas questões táticas. Então o técnico fala pra ele jogar aberto, tal forma, blá 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 blá. Ele joga aberto de tal forma. Ah, João, o jogo não estava sendo construído lá. Vem buscar jogo no volante, você tem passe bom. Vem pra cá, vai buscar ali. Mas o técnico não deixa. Não deixa o cacete. Você tem que ter dentro do campo, você tem que ter autonomia. Ele é o único cara que tem gol de falta no time. Tem uns 3. Esse ano tem um, acho, né? Teve 2 faltas num jogo, um bateu um outro menino, bom de bola pra cacete, mas que não bate falta que nem o outro zagueiro. 2 faltas frontais, uma em cada tempo. Falei, por que você não bateu a porra da falta, cara? Aí ele falou, porque como que chama o técnico? Até esqueci o nome do técnico. O treinador falou que era pro.
Tem essa treinador, alguém que tem gol, você pega a bola, põe e fala assim: quem vai bater sou eu. Você tem que ter personalidade, cara. Você não está enfrentando dentro de campo, quem manda é o atleta. Você tem que ter personalidade. Mas ele tem um exagero de disciplina nesse sentido. Falta. Aí, por exemplo, jogou muito de 10. Ele era o 10 do time o ano todo. Foi bom que rendeu um número para ele, mas eu acho que ele vai ser um 8. E eu briguei com ele o ano inteiro de, pô, fala com o treinador. Ele não fala. E ele não fala. Então, assim, ele acata. E talvez ele esteja também confortável de jogar de meia, corre menos para trás e tal, não sei o quê. Ele tem qualidade para meia, mas a concorrência é muito maior. De 8 ele vai dar uma sobrada. É, então, esse tipo de cobrança de jogo a gente tem bastante. Você acha que você já passou do ponto como pai? Em algum momento, assim, fala, passei um pouco. Teve um dia, eu falei, teve um dia que eu termino o jogo e tal, quando a gente joga em casa, tem um pátio ali e tal. Aí não aguentei, fui lá falar com o treinador, falei, ô professor, você nunca pensou no João de 8, não? Falei, já pensei, mas tem o Bucha, tem não sei o que. Sim, tem, mas, pô, eu percebo, porque eu percebo assim, o time jogando sempre muito pelas beiradas e tal. Pô, se ele vem de 8, o time vai construir por dentro também. Assim, certamente eu não agreguei nada para ele nessa abordagem. Porque é o tipo da conversa que o técnico não quer. Quem tem que falar isso é o João, é o jogador. Tem que mostrar personalidade e ter diálogo com o cara. Mas o pai interferir assim no técnico, a tendência é uma casa para trás, não uma casa para frente. Você gosta de ser pai de atleta? Gosto. Dá trabalho, né? Gosto, mas gosto. Gosto de esporte, né? Gosto de futebol. Qual, qual a diferença que tem você torce para São Paulo? Ah, você viveu uma época muito boa do São Paulo. Uma vitória do São Paulo, seu time do coração e tal, e uma vitória do seu filho. Qual a diferença que tem de sentimento nesses dois? Ah, cara, é incomparável, é incomparável. É que por ter trabalhado muitos anos no São Paulo, muitos anos no futebol, eu não sou mais fanático, né? A gente já tem o coração meio gelado nesse sentido. Mas mesmo que fosse, é filho, eu imagino que todas as respostas foram iguais às minhas, mesmo com esse coração mais gelado. É... Ah, é muito legal, né? Que quando ele faz gol, então, puta que pariu. Quando vence jogo, vamos, escolhe o restaurante, fica um puta bobão, né? É muito diferente, né, cara? Passamos, vamos celebrar e tal. Ah. Eu falo com a Laura de vez em quando, a Laura não tem filhos, assim, o pai de atleta, ele não consegue, ele só é compreendido por outro pai de atleta. Ele não consegue explicar esse sentimento para quem não tem filho atleta. É diferente. É uma coisa diferente. Eu tô me preparando para o ano que vem, como eu falei, eu acho que ele vai ficar no banco muito, né? Porque ele é de outubro. Ele disputou o Sub-15 com 14, porque ele foi eliminado com 14. Ele foi eliminado semana passada, ele fez aniversário na quarta-feira. Ele jogou o ano inteiro de 14 e foi bem, titular, se manteve. O ano que vem, que ele vai jogar com o Sub-17, ele vai ter 2 anos a menos que os mais velhos. Beleza, ele tem um corpo bom, ele não é dos mais baixos, ele é forte, mas vai ser difícil. Então eu tô me preparando para ter que ir para jogo pra cacete e não vê-lo entrar, manja. Nossa, vai ser duro. Você sabe que essa é uma conversa que eu tenho desde sempre com meu filho, que ele foi muito bem no sub-14, foi muito bem no sub-16, foi muito bem no sub-18, sempre jogando no escalão de cima e tal. Só que agora terminou o sub-18 e ele foi pro adulto. Eu falei, é outro Aí esporte. joga com um cara de 30. É outro Agora, esporte. agora é outro esporte. E o clube que ele jogava subiu da segunda divisão para a primeira divisão aqui de Portugal. Fazia 30 anos que isso não acontecia. Aumentou a corte. Então eu falei assim, Aumentou a corte. é muito diferente, cara. Foi assim, é uma coisa, você gostava de jogar? Ó, agora vamos ver se você gosta, porque agora é outro, você vai jogar outro esporte. E ele tá no time profissional do Braga? Agora ele está jogando no Vasco. Ele jogou no Braga até o sub-16, aí ele foi pro Vasco, que é um time do Porto. E você falou do teu filho viajar e tal, ele também, mesma coisa. Pega o trem aqui, vai pro Porto todo dia, tá treinando. Hoje chega, o trem dele chega meia-noite e 20, aí vem caminhando pra cá, chega em casa meia-noite e meia, meia-noite e 40, pra comer alguma coisa, dormir e amanhã vai cedinho pra escola. Também é a mesma coisa. Isso é uma coisa que
que é difícil, que todo mundo fala a mesma coisa, e tal, e eu falo assim, eu não consigo arrumar uma solução. Porque fala, não, o sono é importante, porque o sono, assim, cara, não tem horário para Conta ele, não fecha o dia, só tem 24 não horas. tem como, não tem como, é E tem impossível. uma questão que você comentou ali, muitos pais do livro do Meligeni, né? Separa esse ano para jogar e depois. Eu não tenho a menor dúvida em relação a isso, assim, nada, porque essa fase da vida não volta. O estudo volta. Você recupera. Você faz um cursinho. Então, assim, você nunca mais vai ter 15 anos. Você nunca mais vai disputar o sub-15. Você nunca mais vai ter 16 anos. Você nunca vai. Então, e são as categorias que te credenciam para virar um jogador profissional. Então, eu tô convencido que e pode abrir mão da escola. Infelizmente, né? Pode abrir mão da escola agora. Dentro de uma lógica, óbvio. É o que você falou, passa de ano. Você tem que fazer o mínimo por você e vambora. Porque aí depois que tiver que trazer mais conteúdo, nós vamos achar um caminho. Tem caminhos. Mas você não volta a fazer um teste com 18 anos no sub-16. Com 20 você já perdeu. O trem passou. Então, assim, não tem como. Essa é uma fase que a gente tem que encarar dessa forma. Escolheu, vamos. E você, como pai, você ouve mais apoio em relação a isso, a essa vida de atleta, ou você ouve muito aquilo de, não, pô, tem 15 anos, ele precisa viver, precisa ter a vida social, ele precisa sair, ele precisa se divertir. O que que você ouve mais? Não, na maioria das vezes, da minha família, dos meus pais, do meu sogro, da minha sogra, apoio total. Dos meus amigos torcem por ele pra caramba, assim. Ah, no modo geral é apoio. Não, se quem critica, critica pelas costas. Mas no modo geral acho que eles gostam, assim, torcem pelo João também. Ah, todo mundo vai ver jogo dele. A família da Thaís, da minha esposa, é de Jaú. Pega 300 quilômetros de estrada para vir ver jogo dele, a vida inteira, desde sub-11. É uma diversão para a família, né? E meu sogro, que foi pai, meu sogro e minha sogra, foram pais de jogador que não bateu lá. Eles têm uma bronca do Milton Cruz, nosso amigo, que ele bateu. O Milton que, teoricamente, freou, É, né? Ele era reserva do Denilson também, nessa pô, categoria, tá? não era. É, joga pra cacete, até hoje joga. E eles têm medo de sofrer com isso, porque, ai, já passei tanta coisa com o Gé, e estão passando de novo, e estão adorando, no fundo, uma porra. Mas tem um senso crítico, meu sogro bravo pra caralho. O treinador, porrada no treinador. Ele não tá vendo que o João não joga bem, tem que jogar pra cá. Mas é bom, a família, então, assim, acaba que a Carolina tem a mesma atenção e o mesmo amor, evidentemente, que ele, mas a rotina da família ela acaba sendo pautada pelo atleta, né? Não podemos viajar, não podemos não sei o quê, vamos almoçar na sexta porque no sábado não vamos conseguir ir. E a menina, coitada, ela se adapta, tá tudo certo. Que dica você daria para outros pais de atletas de todos os esportes? Bom, apoiem seus filhos, apoiem, e mais que isso, assim, percebam que se ele está sendo feliz com aquilo que ele está fazendo, né? Se há uma liberdade intelectual ali, de criação, de diversão, porque eu não sei se daqui 2 anos, com 17, o cara já quase adulto, ele tiver sofrido, mas querendo ficar, eu não sei qual que vai ser a minha decisão. Na verdade, ele já vai ser um adulto, a decisão sempre vai ser dele. Hoje já é dele, né? Mas eu jogo as decisões na mão dele, eu só dou apoio e pondero as decisões. Mas eu dou total apoio para que os pais fortaleçam esse laço com seus filhos atletas. Maravilha. Luca, obrigado, cara. Obrigado pelo bate-papo. Boa sorte aí para a família, boa sorte para ele, que os passos continuem acontecendo aí, que esses sonhos se realizem, cara. Obrigado, César. Vamos lá. A gente tá feliz com o que está acontecendo aqui. Como eu falei em dado momento da conversa, para mim já deu certo. A coisa já funcionou, Com certeza. já é uma projeção de vida já conquistada. E agora a Deus pertence, a Ele pertence. O que a gente puder fazer para ajudar, a gente vai ajudar, mas sempre com muito carinho e apoio, porque o atleta
de um modo geral, vai ter um vazio aqui de falta de atenção, especialmente aqueles mais pobres, aqueles mais distantes da família, aqueles que tiveram situações dentro de casa mais duras, de separação, de briga, de violência. Então aí ele vai para dentro de um clube e o clube normalmente não dá esse afeto. O clube quer resultado. Infelizmente é assim. Então eu acho que como pai de atleta a gente tem que tentar ao máximo preencher à distância ou não esse espaço de carinho, de afeto, de compreensão, porque acho que é aí que está o grande segredo para que ele cresça e seja o que ele for, o que tiver que ser. Valeu, Juca. Obrigado, viu, cara? Parabéns pelo filhão, boa sorte. Eu quero ver Valeu uns pra nós. arremessos dele. Vou Com certeza. acompanhá-lo, vou dar uma futricada agora, com certeza. Pô, Um beijo enorme na família aí. Parabéns pelo filhão e pela obrigado, viu, família. E Juca? vamos que vamos Obrigado mesmo, cara. nessa nossa carreira de É pai de verdade, é atleta. verdade. Essa missão.